Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e Latam Airlines Brasil, as três gigantes do segmento aéreo nacional. Se essa é a primeira vez que vocês estão no canal Milhão, convido vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho, porque toda semana tem vídeo novo sobre notícias que saíram durante a semana sobre Azul, Gol e Latam. E ontem nós fizemos o nosso estudo técnico e gráfico sobre as ações AZUL4 de Azul Linhas Aéreas e GOLL4, as ações de Gol Linhas Aéreas, aliás, como temos feito todo final de semana. Faço questão sim de compartilhar essas três notícias para vocês. Primeiramente vamos falar de Azul e na sequência vamos falar de Gol e Latam, sendo que a notícia sobre Latam na verdade é uma entrevista do CEO da companhia falando sobre o futuro da empresa, falando sobre sua aquisição com relação à Azul. Lembram disso, meus amigos, que havia sido cogitado que a Latam seria vendida para a Azul? Tem uma resposta do CEO da Latam para esta pergunta. Vamos para o vídeo, meus amigos. Amigos, separei esta semana aqui três notícias quentes sobre o mercado de aviação, sobre Azul, Gol e Latam. Quero compartilhar com vocês essa primeira notícia aqui, que saiu no portal panrotas.com.br com o seguinte título: Azul, Gol e Latam registram prejuízo de 9,7 bilhões no primeiro trimestre de 2020. Saiu anteontem, dia 14 de agosto. Vamos tentar entender um pouco o que está escrito nesta reportagem aqui, nessa notícia aqui que vai valer a pena. O transporte aéreo público, representado pelas três principais empresas brasileiras do setor, Azul, Gol e Latam, registrou prejuízo líquido total de 9,7 bilhões no primeiro trimestre de 2020, o equivalente a uma margem líquida negativa de 90,8%. Esse prejuízo, maior desde o início da série histórica em 2015, foi impactado principalmente pela desvalorização do real frente ao dólar. No ano de 2019, as empresas apuraram lucro líquido de 1,2 bi de reais, correspondente a uma margem líquida positiva de 2,8%, impulsionado pelos resultados positivos do quarto trimestre de 2019, que registrou lucro líquido de 1,8 bilhão para as três empresas. Com relevante influência nos custos operacionais do transporte aéreo, o valor médio do litro de querosene de aviação e a taxa de câmbio mantiveram-se sob tendência de alta no primeiro trimestre de 2020, na comparação com o igual período do ano anterior, subindo respectivamente 9% e 18,2%. Outro fator que gerou impacto no período, sobretudo no mês de março, foi a pandemia do novo coronavírus, que levou as empresas a ajustarem a malha aérea conforme a queda na demanda de passageiros. No período, houve redução de 91% dos passageiros pagos transportados. Em relação às despesas operacionais das três empresas, Azul, Gol e Latam, o primeiro trimestre de 2020 foi marcado pela redução dos gastos em 41,8%, saindo de 1 bilhão no mesmo período de 2019 para 638 milhões de reais. Entre os motivos destacam-se a contabilização do acordo feito entre Gol e Boeing e créditos de PIS e COFINS. Resultados por empresa agora. No consolidado das três empresas, Azul, Gol e Latam, o resultado financeiro acumulado no primeiro trimestre de 2020 apresentou redução de 1.331,3%, registrando prejuízo de 8,8 bilhões de reais, ante 613,5 milhões em igual período em 2019, ou seja, as três empresas já não estavam indo muito bem então em 2019, hein? Destacam-se que Azul e Gol obtiveram o pior resultado financeiro desde 2015, com um prejuízo de 5,9 bilhões e 2,8 bilhões, respectivamente. O resultado financeiro das três empresas foi impactado principalmente por perdas cambiais e monetárias devido à desvalorização do real frente ao dólar norte-americano, nos montantes de 5,2 bilhões para Azul, 4 bilhões para a Gol e 4,5 bilhões para a Latam Airlines Brasil. Em relação aos valores mantidos em caixa e equivalentes de caixa, a Azul encerrou o trimestre com 472,7 milhões e a Gol manteve um montante de 189,9 milhões,
Já a Latam manteve ao final do trimestre 1,2 bilhões em caixa e equivalentes de caixa, o maior valor de toda a série histórica analisada. Separei aqui uma outra notícia muito recente também, que saiu há poucas horas atrás na Suno Notícias. Vejam só, presidente da Azul, a ZUL4, considera que empréstimo do BNDES é dívida cara. Vamos entender isso aqui. O presidente da Azul, a ZUL4, John Rogerson, declarou nesta quinta-feira 13 que considera o empréstimo do BNDES caro. Entretanto, o executivo não descarta a possibilidade de tomar empréstimo com o banco estatal. Em uma entrevista à imprensa, o presidente da Azul indicou, abre aspas, falam em socorro financeiro. Não é socorro, é uma dívida cara que vai ser devolvida à União com juros e participação na nossa empresa, fecha aspas. Rogerson também avaliou a diferença entre a proposta realizada pelo BNDES no início da pandemia e as que as empresas recebem atualmente. Em março, a instituição indicava que o valor de financiamento para o setor era de 10 bilhões de reais, sendo 3 bilhões para cada empresa aérea. Agora, o valor proposto seria de apenas 1,2 bilhão para cada empresa que não está em recuperação judicial. Abre aspas. O nível caiu muito e também o preço aumentou. Isso quer dizer que a União não tem dinheiro porque é um bom investimento para o país, fecha aspas, disse o executivo. Além disso, Rogerson explicou que existem duas razões para a demora da formalização de uma proposta de financiamento público ao setor. A crise fiscal do Brasil causada pelos efeitos econômicos da pandemia e a complexidade do modelo apresentado ao BNDES. No entanto, o diretor financeiro da Azul, Alex Malfitano, não descarta a oferta do banco estatal. Essa crise mostrou que a gente não consegue prever o futuro. Se eu preciso de capital e esse for o melhor capital que consigo acessar, é importante ter esta opção. E para terminar, alguns dados econômicos sobre a Azul Linhas Aéreas. A Azul registra prejuízo de 3,1 bilhões no segundo trimestre de 2020. A Azul registrou um prejuízo líquido de 3,1 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. No ano passado, no mesmo período, a companhia aérea teve lucro de 343,2 milhões de reais. As informações foram divulgadas pela empresa nesta quinta-feira, dia 13. O prejuízo operacional da Azul no período foi de 820 milhões de reais, excluindo eventos não recorrentes. Já o prejuízo líquido, excluindo variação cambial e marcação a mercado, foi de 1,5 bilhão de reais, ou 4,28 por ação preferencial PN e 2,38 por ADR. A receita líquida da companhia ficou em 401,6 milhões no trimestre, encerrado em junho, uma queda de 84,7%. A dívida bruta ficou em 18,8 bilhões de reais. O montante representa uma alta de 55,8% frente ao segundo trimestre do ano passado. Desde o fechamento do trimestre, a Azul Linhas Aéreas firmou acordos comerciais com seus parceiros financeiros e está confiante de que poderá rolar todos os pagamentos de dívida em 2020 e 2021, à medida que se aproxima dos seus vencimentos, fecha aspas, informou a companhia em seu balanço. Agora, para terminar, e não menos importante, falar um pouquinho sobre Latam. Essa reportagem aqui saiu na Folha de São Paulo no dia 13 de agosto, no período da manhã. Não dá para preservar privilégios, diz presidente da Latam. Companhia demite nessa semana passada, 2.700 tripulantes após fracasso na negociação de acordo com o sindicato. Essa notícia aqui nós havíamos abordado na semana passada. Eu vou pulá-la porque tem coisa mais importante aqui embaixo, que é a entrevista do presidente da Latam, do CEO da Latam, Jeremy Cadier, que nós vamos ler algumas perguntas e respostas aqui. Em artigo publicado na Folha em maio, o senhor afirmou esperar uma queda na demanda entre 30% e 40% no pós-pandemia. Desde então, analistas estão menos pessimistas com a retração econômica. Qual é a sua projeção de demanda? Essa foi a pergunta, então, para o presidente da Latam Airlines Brasil. Ele respondeu o seguinte:
É difícil falar quando é o pós-pandemia, mas não mudamos as nossas previsões. Há dois números para ter na cabeça. O primeiro é quando a gente fala no final do ano. A nossa estimativa é que a quantidade de voos esteja aproximadamente na metade do que ela estava no ano passado. Então é uma queda de 50%, talvez 40%. Essa estimativa não mudou desde o começo da pandemia e ela está se confirmando. O segundo número é o que estamos voando agora, entre 150 e 200, talvez chegando a 240 voos até o final de setembro. Isso é mais ou menos o que a gente estimava. O que sim está pior é o internacional. A gente imaginava que ia retomar mais rápido e isso está demorando mais. Outra pergunta. A queda na demanda decorre da conjuntura de pandemia, mas há também mudanças estruturais, como a previsão de queda nas viagens a negócios. O senhor concorda com essa análise? Que outras mudanças estruturais antecipa? Resposta. Você não faz turismo por Zoom, mas reunião de negócios você pode fazer por Zoom. Isso vai fazer com que a demanda corporativa no futuro seja menor. Isso é inegável. A outra coisa que deve acontecer, que está mais ligada ao PIB e à saúde das empresas, é que independente de você ter solução tecnológica ou não, as empresas têm menos dinheiro hoje. Elas utilizaram parte do caixa para sobreviver durante a crise. Então, muitas terão disposição menor a enviar os seus colaboradores para viagens, ou vão condensar em menos viagens durante o ano. Esses são dois fatores de longo prazo. Nosso cenário de recuperação completa da demanda é 2024, quando a receita deve ser parecida com 2019. Aí tem uma outra pergunta sobre rotas internacionais. A empresa pretende redimensionar sua atuação no mercado internacional, priorizando rotas nacionais? Não necessariamente priorizamos as rotas regionais, mas vamos colocando os aviões e os voos na medida em que a gente sente que existe demanda. Se ela vai crescendo mais nos domésticos, a gente vai começando mais voos no doméstico. O doméstico hoje representa uma parcela maior do que realmente representa nos voos da Latam Airlines Brasil. Mas no longo prazo, a Latam continua acreditando que o modelo é de que a companhia que voa internacional, doméstico, conecta os principais hubs do país. Esse modelo a gente não reviu e não pretende rever, mas crescimento está realmente desigual nos dois. Outra pergunta da Folha. A empresa anunciou um corte de ao menos 2.700 tripulantes. Como essa redução de quadro afeta a operação? A companhia deve operar menos voos daqui em diante? Em relação ao número de voos atuais, não. Na medida em que a gente fala dos cenários de recuperação da quantidade de voos, provavelmente esses 2.700 não iriam ser necessários até o fim do ano que vem. Se no final do ano que vem a gente perceber que o mercado está retomando mais rápido do que a gente imaginava, talvez a companhia volte a contratar. Mas não valia a pena a gente manter o quadro, sendo que voamos hoje 150, 200, talvez no final do ano 400 voos, quando esse mesmo quadro operava 750 voos diários. Indo para baixo aqui para a última pergunta que eu quero ler para vocês. O acordo de code share com a Azul gerou especulações sobre uma possível fusão ou venda da Latam Airlines Brasil. Uma operação do tipo é uma possibilidade? Olha a resposta do CEO da Latam então. Uma potencial venda da Latam Airlines Brasil para a Azul Linhas Aéreas é ficção. Na semana passada, a Azul Linhas Aéreas anunciou que estava negociando com seus credores. Se você não tem dinheiro para pagar o dia a dia, você vai precisar de dinheiro para se financiar no longo prazo, o que eu acho que a Azul Linhas Aéreas está buscando. Além disso, ela precisaria de mais bilhões de dólares para comprar uma companhia maior que ela no Brasil. Tem zero possibilidade disso acontecer. O code share já é um grande movimento, um grande avanço. Já está à venda parte dos voos hoje. Esperamos que esse code share seja para mais rotas. O foco da companhia hoje é implementar isso. Se isso pode se transformar em outra coisa, eu duvido. Meus amigos, essas foram as principais notícias que eu captei aqui de internet para ler para vocês. Muito séria a situação de Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e Latam Airlines Brasil, enquanto esta vacina ou um poderoso medicamento chega para conter e resolver a questão desta pandemia. Amigos, se não são inscritos no canal, façam um convite para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho e continuem conosco.
Toda semana tem vídeo novo sobre notícias e novidades sobre Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e Latam Airlines Brasil. E toda semana tem análise técnica e gráfica de ações de Gol Linhas Aéreas e de Azul Linhas Aéreas, GOLL4 e AZUL4, respectivamente. Um abraço a todos, uma ótima semana. Tchau!